Que a graça e a paz de Jesus possam inundar seu coração. Quero ler com vocês um texto de Mateus, capítulo 4, o versículo 1. Mateus 4, 1 diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Levando em consideração aqui que existem algumas discussões a respeito sobre que espírito conduziu Jesus ao deserto, por alguns segmentos extremamente recentes, religiosos, não o cristianismo em si. Então, qualquer tipo de informação que eu for dar aqui é levando em conta a visão cristã mais antiga. E a visão cristã mais antiga adota que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para passar por esta provação, por esse momento aqui bem específico do seu ministério. Assim como o primeiro Adão pecou no jardim, Jesus foi levado ao deserto para passar por uma provação muito semelhante à de Adão. Né? A provação que o casal Adão passou foi de desobediência a Deus. E Jesus foi tentado, sim, no deserto, a desobedecer a Deus. Porque quem colocou Jesus no deserto, quem levou Jesus no deserto, foi o próprio Espírito de Deus. E qualquer ação que Jesus tivesse no deserto, de maneira pessoal, particular, fora da direção do Espírito de Deus, seria de fato uma desobediência. Seria cair no mesmo erro que o primeiro Adão caiu. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia desse vídeo aqui é dizer o seguinte: você sabe muito bem que todos nós passamos por momentos de tribulação, momentos difíceis na vida. Uma característica do cristão, do crente em Jesus, e de uma maioria muito grande de pessoas, é passar por momentos difíceis. Não viver em desertos, mas passar por desertos. Desertos financeiros, isso atinge a maioria da população, em especial brasileira, passar por momentos de finanças difíceis, geralmente fica ali para o meio, para o final do mês, né? Mas também existem os desertos sentimentais, pessoas que vivem uma situação na sua vida sentimental muito difícil, pessoas que vivem até com a sua autoestima bastante destruída e passam por desertos bastante complicados. E essa é uma característica do povo de Deus. O povo de Deus, ele passa por tribulações, por desertos, por provações. O deserto é lugar de escassez, é lugar de falta de alimento, falta de água. Deserto é lugar de privações. Deserto é um lugar que você não tem o que você quer. Deserto é um lugar que você dificilmente vai ter à mão o que você precisa. Deserto é viver, de fato, por situações que não queremos viver. A diferença, e o mais importante para compreendermos aqui, não é passar pelo deserto, não é passar pela tribulação. Porque Tiago escreveu que nós devemos até ficar felizes por passarmos por provações. Porque depois da provação, tem coisas que só a provação te traz. Paulo escreveu em Romanos capítulo 5 que a tribulação produz uma série de coisas: paciência, esperança, experiência. São coisas que você só vai adquirir diante do deserto, diante da provação, da tribulação. O problema não é passar por isso, porque passar por isso é uma regra. Todos nós vamos passar, em especial os cristãos vão passar. Mas passar não é viver lá. Passar não é ficar lá para sempre. Esse é o primeiro ponto.
essa luta que você vive a vida toda, isso não é passar por provação. Isso é viver na provação. E nós temos que entender um pouco melhor sobre isso. Porque uma característica do povo de Deus é passar por tribulação. Então isso não é o mais importante da história. O mais importante não é passar pela provação. O mais importante é você saber o que ou quem te levou a essa provação. Aqui no texto, o que leva Jesus a essa provação é o Espírito. O que leva você a essa provação pode ter sido você mesmo, pode ter sido as suas próprias atitudes, podem ter sido os seus próprios interesses, pode ter sido a sua negligência ao ouvir um conselho, ao ouvir até mesmo a palavra do próprio Deus através de uma pregação, falar com você de que você não deve fazer tal coisa e você fez, desobedeceu e está vivendo uma situação que você não queria estar vivendo, um deserto que você não queria estar vivendo, que você simplesmente entrou com suas próprias pernas. Este é o grande problema. O problema não é estar no deserto. O problema é estar sozinho no deserto. O problema é entrar nesse deserto por conta própria. Viver nesse deserto por conta própria. Nós temos alguns exemplos bíblicos bastante interessantes para retratar o que eu estou tentando falar para você. A Bíblia diz que 3 jovens decidiram não se curvar à imagem que havia sido erguida a mando de Nabucodonosor. Esses 3 jovens nós chamamos de Mesaque, Sadraque e Abednego, amigos de Daniel. Misael, Azarias e Ananias são os seus nomes originais. E eles são lançados numa fogueira, numa fornalha, num forno que estava aquecido muito mais do que o de costume. Estava tão quente que chegou a matar as pessoas que os conduziram até lá. Mas eles não estavam sozinhos nessa fornalha. Lá, o Senhor estava com ele. Então eles caminhavam pelo fogo. Eles andavam pelo fogo. E eles não saíram queimados, chamuscados, ou sequer com o cheiro daquele fogo. A Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 43, que quando o povo está com Deus, eles entram no fogo e o fogo não queima. Eles passam por águas e não são submergidos com Deus. Mas e sem Deus? Como é o comportamento do homem diante do fogo quando Deus não está com ele? Qual o comportamento da mulher de Deus, da mulher sem Deus, diante do fogo, diante da água, diante do deserto, diante da tribulação? Diante disso tudo, sem Deus, você se queima, você submerge. Mas com Deus, você não se queima e você não é submergido. O salmista escreveu, Davi, no Salmo 23, no versículo 4, ele escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Então, o problema aqui é se você está sozinho ou se você está com Deus. Porque a primeira coisa que você vai sentir estando com Deus no deserto é a confiança de não estar sozinho, de estar com o único poderoso para livrar você dessa situação difícil com mãos fortes. Olha que interessante. Se você reconhecer que realmente o que você está vivendo é algo que você entrou com suas próprias forças, com suas próprias pernas, ainda há solução para você. É só você fazer como o povo de Juízes
fazia, não imitando as suas obras pós o livramento, mas para alcançar o livramento. Os moradores de Juízes pecavam contra Deus, e eles, do livro de Juízes, e eles clamavam a Deus, e Deus enviava um libertador. Deus se compadecia deles e enviava um libertador. É interessante que esse texto, ele é grandioso, porque Deus fez isso mais de uma vez. Foram dezenas de vezes, só no livro de Juízes, só registrado, foram dezenas de vezes. Deus é misericordioso. E por mais que você tenha entrado nessa luta com suas próprias mãos, com seus próprios pés, a misericórdia do Senhor pode tirar você desse charco de lodo e colocar os seus pés sobre a rocha. O livro de Crônicas, 2 Crônicas 7, versículo 14, mostra um povo que poderia ter errado, poderia ter falhado, poderia ter feito coisas absolutamente erradas contra Deus, mas ainda era um povo de Deus. E Deus disse para esse povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, reconhecer os seus maus caminhos, se converter deles, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está sempre pronto para mudar o estado em que nós vivemos, o estado particular e pessoal que nós vivemos. Deus é grandioso, Ele é rico em misericórdia, Ele é Deus de recomeços. Então, se você compreende que o deserto que você está passando é responsabilidade sua e só sua, foi você que causou isso, clame ao Deus de misericórdia, reconhecendo os seus erros e não tentando achar uma saída para as coisas, terceirizando as responsabilidades. Você pode simplesmente dizer: Senhor, eu reconheço que errei. E aonde eu errei, eu quero me consertar. E se você está no deserto e você entende que você não tem responsabilidade nisso, você entende que Deus é aquele que te colocou nesse deserto para te ensinar, porque o deserto é pedagógico, para te ensinar alguma coisa. Descanse em Deus, creia em Deus e prossiga em Deus, porque no momento certo, o seu Redentor que vive, ele vai se levantar. Deus abençoe você, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, fique à vontade, mas que Deus possa abençoar tua vida e te mostrar que o deserto não é o fim. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.